Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde se encontrava Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. Deram-lhe lá uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então tomou Maria uma libra de bálsamo feito de nardo puro de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes com os seus cabelos. E a casa ficou cheia do perfume do bálsamo. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos e aquele que o havia de entregar, disse: Por que se não vendeu esse bálsamo por 300 denários para se dar aos pobres? Disse isso não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, roubava o que se lançava nela. Mas Jesus respondeu: Deixa-a. Ela reservou esse perfume para o dia da minha sepultura, porque sempre tereis os pobres convosco, mas a mim não me tereis sempre. Uma grande multidão de judeus soube que Jesus estava ali e foi lá não somente por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dos mortos. Os príncipes dos sacerdotes deliberaram então matar também Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, retiravam-se e criam em Jesus. Palavra da salvação. Comentário. João 12, de 1 a 11. Santo Agostinho. Vivia, falava, festejava. A verdade resplandecia, e a falta de fé dos judeus era confundida. Devemos crer que a palavra pistice indica o lugar de onde procedia aquele bálsamo precioso. Este fato, que se repetiu em Betânia, não é o mesmo a que se refere Lucas, João, Mateus e Marcos, referem-no da mesma maneira. Que Mateus e Marcos digam que foi a cabeça de Jesus ungida com perfume, e São João diga que foram os pés, devemos entender no sentido em que ungiu a cabeça e os pés. Mateus e Marcos, recapitulando aquele dia, que era o sexto da Páscoa, referem-se a Betânia e narram o mesmo que São João sobre a cena e o perfume. E a casa ficou cheia do perfume do bálsamo. Recorda-te das palavras do apóstolo: para uns, odor de morte para a morte, para outros, odor de vida para a vida. 2 Coríntios 2,16. Então compreenderás, a partir deste bálsamo, como era para uns odor bom para a vida, para outros odor mau para a morte. Por isso segue. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos e aquele que o havia de entregar, disse: Que os outros evangelistas digam que os discípulos murmuraram por causa do bálsamo precioso derramado, ao passo que João menciona unicamente a Judas. Penso que deve ser compreendido no sentido de que, pelo nome de discípulos, referem-se a Judas, usando o plural em lugar do singular. Pode-se também entender que os outros discípulos pensaram isso, ou disseram-no, ou disso foram persuadidos por Judas. Mateus e Marcos mencionam expressamente a vontade dos outros, mas Judas dissera isso porque era ladrão, os outros porque se preocupavam com os pobres. João, porém, somente quis mencionar Judas, tirando disso ocasião de dar a conhecer o hábito de roubar. Pois segue. Disse isso não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, roubava o que se lançava nela. Judas não se perverteu no momento em que recebeu dos judeus o dinheiro para entregar ao Senhor. Já era ladrão, e estando perdido, não seguia o Senhor com o coração, mas somente com o corpo. Com isso, o Senhor quer ensinar-nos a tolerar os maus e não dividir o corpo de Cristo. Quem rouba algo da igreja é semelhante a Judas, o traidor. Tolera o mal, tu que és bom, para que alcances o prêmio dos bons e não incorras na pena dos maus.
Acolhe o exemplo que o Senhor deu quando caminhava sobre a terra. Por que razão tinha bolsas aquele a quem os anjos serviam, senão porque a igreja teria bolsas? Por que razão aceita ladrões, senão porque a igreja toleraria ladrões? Contudo, aquele que costumava tomar o dinheiro das bolsas não hesitou em entregar, por dinheiro, o próprio Senhor. Falava da sua presença corporal, pois, segundo a sua majestade, segundo a sua providência, segundo a sua graça inefável e invisível, cumpre-se o que foi dito por ele. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. Ou de outro modo, na pessoa de Judas estão representados os maus que estão dentro da igreja. Se és bom, com efeito, terás a presença de Cristo pela fé e pelo sacramento, e terás sempre. Quando partires desse mundo, irás àquele que disse ao ladrão: Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Se ao invés praticares o mal, parecerás contar com a presença de Cristo, porque estás batizado no batismo de Cristo e te aproximas do altar de Cristo. Contudo, vivendo o mal, não a terás para sempre. Ora, o Senhor não disse terás, mas tereis, porque mal representa a universalidade dos maus. Prossegue. Uma grande multidão de judeus soube que Jesus estava ali e foi lá, não somente por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dos mortos. Trouxe-os até ali a curiosidade, não a caridade. Como a notícia de que tão grande milagre do Senhor se havia difundido tanto, de modo que era impossível ocultar o que havia acontecido ou negá-lo, pensaram em matar Lázaro. Por isso segue. Os príncipes dos sacerdotes deliberaram então matar também Lázaro. Ó ira cega! Como se o Senhor pudesse ressuscitar um homem morto, mas não pudesse ressuscitar um homem assassinado. Eis que o Senhor fez ambas as coisas. Ressuscitou a Lázaro e a si mesmo. O perfume com o qual Maria ungiu os pés de Jesus foi a justiça, e por isso leva uma libra. Esse perfume era de nardo, líquido precioso. Pistis, em grego, significa fé. Queres agir com justiça? O justo vive da fé. Romanos 1,17. Unge os pés de Jesus vivendo bem. Segue suas pegadas. Enxuga-as com os teus cabelos. Se tens algo supérfluo, dá aos pobres e terás enxugado os pés do Senhor, porque os cabelos parecem o supérfluo do corpo.